Após o fim de um relacionamento, as pessoas passam por várias etapas, entre elas a raiva, que é uma fase fundamental. Se não conseguimos passar por ela, ficamos presos à tristeza profunda e à culpa. E o processo torna-se um ciclo vicioso em que não conseguimos nos desligar. O problema é que, em muitos casos, a raiva desencadeia um processo de agressão e de exposição da separação, com comentários indesejáveis em relação ao ex. Isso só demonstra que não se conseguiu superar o processo de separação e que, no fundo, existe uma grande esperança de retomar a relação. Essa atitude impede de seguir para a fase da superação, que permite ver o ocorrido como uma experiência na história da sua vida, com seus pontos negativos e positivos. Quem parece estar vivendo esse momento é a Natuza Neri. Ela ainda não superou o fim da presidência de Jair Bolsonaro e 2 anos depois ainda fala dele sem parar, ao mesmo tempo em que diz que ele é irrelevante. A comentarista política e decoradora da Janja Chatuza, Natuza Neri, ontem ficou das 6 da tarde até as 11 da noite falando de Jair Bolsonaro para convencer os 3 espectadores da Globo News que Jair Bolsonaro é irrelevante. Bom, sei lá, mas até que para alguém tão sem importância, ele parece muito presente na cabecinha de alguém. A declaração da Chatuza faz parte de um esforço coordenado da Globo News para forçar o candidato a prefeito e gigolô de sem-teto Guilherme Boulos goela abaixo do eleitor. Como a política é irônica também, né? A lógica se inverteu. Quem precisava do Bolsonaro muito era o Nunes no primeiro turno. Agora é o Bolsonaro quem precisa do Nunes para trazer para ele uma vitória que o Nunes talvez não precise do Bolsonaro. A pesquisa do Datafolha mostra que Bolsonaro, a essa altura do campeonato, é irrelevante, a não ser que o cenário mude. Se o cenário mudar, talvez Bolsonaro passe a ser um ativo, mas agora, até aqui, não me parece. Bolsonaro é irrelevante! Diz a militante de redação numa emissora que tem 0,08 pontos de audiência. No dicionário Globo News, irrelevante é eleger 10 prefeitos em 23 capitais, dobrar o número de prefeituras do partido e encher as câmeras de vereadores. Também no dicionário Globo News, relevante é ter a máquina na mão e não eleger prefeito em nenhuma capital e serem varridos no Nordeste e na Câmara de Vereadores, como aconteceu com Lula e o PT. Mas o mais bizarro foi quando ela disse: Bolsonaro precisa do Nunes para ter uma vitória! Mano, Bolsonaro já elegeu 523 prefeitos logo no primeiro turno, contra 253 do super popular e amado Lula. Além disso, vários candidatos do Biruliro foram para o segundo turno em capitais importantes, sendo favoritos, como Fred Rodrigues em Goiânia, André Fernandes em Fortaleza, Bruno Engler em Belo Horizonte. Em Curitiba, Biruliro não esconde a preferência pela Cristina Grêmio, um fenômeno eleitoral, e tem também um aliado, o Paulo Martins, como vice de Eduardo Pimentel, que foi para o segundo turno com a Cristina. Além disso, o PL de Bolsonaro foi o partido com mais votos nas eleições municipais, 15.700.000. Mas, na cabeçorra militante da Chatuza, Bolsonaro está desesperado por uma vitória. Mano, Bolsonaro deve estar desesperado por um engove, deve estar com dor de cabeça até agora de tanta champanhe que tomou comemorando as vitórias de candidatos dele. Aliás, até um instituto de pesquisa mais esquerdista do mundo, o puxadinho do PT Datafolha, admite que Nunes tem 85% dos eleitores de Bolsonaro. Eu diria que é burrice da Natuzalém, mas ela está invertendo conscientemente os fatos. Na verdade, o Boulos vencer seria a única forma de aliviar a vergonha do PT nessas eleições. Só levaram basicamente cidade pequena até agora. O PSOL, partido do Boulos, não levou nada. É a tática de jornalista militante. Quando o nosso candidato não tem mais chances, vamos inventar uma historinha para ver se cola. Acabou pro Boulos, minha senhora. A análise seria essa. Boulos é rejeitado e fim. Percebendo que não vai rolar pro invasor,
Chatuza e seus colegas tentou pelo menos emplacar a narrativa de que Bolsonaro não tem mais importância. Mas a verdade é que, para a Rede Globo, se o Nunes perdesse, seria culpa do Bolsonaro. Mas quando o Nunes ganhar, vai ser porque ele nunca precisou do Bolsonaro. Um pouco mais tarde, em outro programa, Chatuza continuou com sua obsessão pelo Biruliro. Agora ela o compara a um vaso chinês. Eu tenho uma outra apuração. Amanhã saem os 2 programas do horário eleitoral gratuito. O programa do Nunes e o programa do Boulos. E as campanhas estão tensas porque como uma não sabe o que a outra vai usar, uma não quer bater demais e aí de repente nem apanhar, a outra também não quer ser soft e de repente tomar um couro, enfim. Mas o que dá para dizer é que até hoje, por exemplo, tem uma série de menções no programa, como é que a gente chama? No croquis do programa do Nunes, que não tem Bolsonaro. Tem agradecimento a Tarcísio, tem agradecimento aos eleitores, mas não tem Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro seria uma forçação de barra. Bolsonaro simplesmente não ajudou, ninguém acreditaria. A outra é que na campanha de Boulos tem, no programa de Boulos tem agradecimento a todos os eleitores, tem esses recados para os jovens para ver se consegue capitalizar os eleitores mais jovens e se consegue atrair os eleitores de Pablo Marçal. E Nunes vai fazer diversos agradecimentos, vai dizer como é que ele chegou, que ele vai fazer mais e vai fazer melhor, que é a tal da campanha clássica do mais e melhor, né? Uhum. Então, o personagem Bolsonaro é, como citava Cristiana Lobo, um vaso chinês, que é aquele vaso grande, muitas vezes, né? Vistoso. Opulento, vistoso, mas que não fica bom em nenhum lugar. Você bota aqui, o vaso não vai. Você bota ali, o vaso não vai. Você bota aqui, também não combina com os móveis da casa. Nesta eleição de São Paulo. Isso eu não estou nem falando das capitais. Belo Horizonte, ele pode ter um papel. Sim, estou falando especificamente... Eu estou falando especificamente na eleição de São Paulo. Ele pode ter um papel. Em Porque Goiânia, aqui a rejeição dele é muito grande. Tem papel. Aqui em São Paulo a rejeição ao Bolsonaro é grande. A gente sempre dizia, o Bolsonaro era bom para colocar o Nunes no segundo turno, mas ele achatava o pé direito de Nunes porque os eleitores mais moderados não querem saber dessa história de polarização. Sim, Natuza, Bolsonaro é um vaso chinês. E você é um vaso sanitário. Nunca vi ninguém falar tanta merda. A militante mente tanto que não sabe nem que já foi marcado um café da manhã entre Nunes e Bolsonaro para turbinar o segundo turno. Repara também a cara de nojinho que ela faz. Olha como ela se refere a Bolsonaro como o personagem. Engraçado como ela não chama de personagem o Lula, um ex-presidiário antissemita aliado de ditaduras e terroristas que posa como salvador da democracia. Por falar em Lula, Chatuza, que ignora a participação de Bolsonaro na campanha de Nunes, sabe tudinho da participação do Nove Dedos na campanha do Boulos. Informação importante da Thaisa também. O Boulos e o Lula, já que a gente está falando de padrinhos, um mais enjeitado do que o outro, no caso do Lula não, o Lula gravou hoje com o Boulos durante 40 minutos e gravou de um tudo, de desfazer fake news que já começava a se formar no primeiro turno, até dizer que a periferia, Lula contempla a periferia, Boulos também vai fazer, enfim, tem aí uma gravação que vai ser usada ao longo desse horário eleitoral gratuito. E Lula ainda vai viajar para Moscou, na reunião dos BRICS, justamente na reta final da campanha. Ele deve voltar da viagem, deve fazer uma agenda final ali com o Boulos. A campanha conta sobre isso, pelo que eu conversei com o entorno ali do Boulos, Natuza. A campanha conta pelo menos com agendas no Grajaú, aqui de São Paulo, que está assistindo a gente, na periferia da Zona Sul. A área onde o PT sempre foi muito forte e agora uma contingência nesse primeiro turno acabou perdendo para Ricardo Nunes, porque lá tem o apoio de Milton Leite, que é muito forte, vereador aqui em São Paulo. E também, Natuza, estão tentando uma agenda na Zona Leste. Zona Leste, ponto de atenção total para o PT, porque no primeiro turno foi onde quem foi muito bem? Pablo Marçal. Ganhou 16 zonas eleitorais na Zona Leste e até tem feito alguns especialistas alguns espelhamentos e comparações com a votação de Tarcísio e de Bolsonaro neste ano com o Pablo Marçal, mas Pablo Marçal, além de ter repetido as boas votações da direita na Zona Leste,
principalmente a Zona Leste mais de classe média, Moca, Tatuapé, ele avançou para baixo da Zona Leste mais pobres, onde o PT ali tinha raiz e nesses lugares, para vocês terem ideia, de 20 zonas eleitorais, Natuza, ali da Zona Leste, Marçal ganhou 16, Boulos ganhou 4, ali no embate ali. Carlos não ganhou nenhuma, então ali tem um ponto de atenção que é onde o PT perdeu o território. Agora... Queridos, em 2022, Bolsonaro foi proibido de gravar programas ou de fazer lives eleitorais na residência oficial. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Agora o Lula está fazendo exatamente isso. Algum comentário? Não, né? Eu sei que a Natuza tá toda empolgadinha com os vídeos do Satanine para o comedor de açúcar, mas aí vai a minha dica para a torcida vermelha da Globo News. Não vai ajudar nada. Pelo contrário, Lula vai retirar votos do Boulos. Mas o que é uma contradição a mais na vida cheia de contradições da Natuza, né? No final, a mulher passou mais um dia falando de quem, supostamente, seria irrelevante. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa tia da narina torta tem um amor reprimido pelo Bolsonaro. De todas as meninas super mentirosas, a Natusalém é a mais engraçada. A Sadi não tira a cara do laptop e parece uma criança despreparada e com vergonha de apresentar o trabalho na classe. A Daniela Lima é uma lunática maníaco-depressiva que entra na mania quando as câmeras ligam. Mas a Chatuza, ela se leva a sério e se acha uma comentarista sagaz e perspicaz. Faz a maior cara de inteligentinha enquanto fala as maiores asneiras. Ninguém conta pra ela, ok? Tá bom demais assim. Bolsonaro surgiu, se destacou, se elegeu presidente sem o apoio de ninguém. Ele só precisa do apoio do povo, e ele tem. Que eu saiba, quem precisa dos votos de bolsonaristas agora é o Nunes. Os bolsonaristas em peso da capital votaram no Marçal. Então, se o Nunes ganhar essa eleição, pode colocar na conta do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro elegeu o governador de São Paulo e agora vai eleger o prefeito. Natuza, eu sei que é difícil esquecer um relacionamento tão marcante quanto o que você teve com Bolsonaro. Mas ninguém aguenta mais ouvir você falando mal dele o dia inteiro. O Boulos não fica com ciúmes ao ver a atual dele tão obcecada com o Biruliro? Prove que o Bolsonaro é irrelevante como você diz, Natuza. Tente passar um dia inteiro sem falar mal dele. Supere esse fasciste, mega. Olá, aqui é Chatuza L. Nova, jornalista do time Lorota News. Hoje um tema muito importante que é saúde pública. 10 sintomas que o presidente tipicou. 1. Tesão inexplicável por bandidos e corruptos. 2. Sentimento de baixa popularidade. 3. Mentir compulsivamente. 4. Muita ressaca e vontade de tomar cachaça. 5. Redução de peso e aumento de impostos. 6. Perda das cordas vocais e autocensura. 7. Desejo de comer canja de galinha. 8. Vontade incessante de roubar. 9. Propensão a acreditar em qualquer ilusão da TV DEM. Alergia à carteira de trabalho. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.